como Deus, porque não dá para a gente imaginar Deus como sendo a grande inteligência do universo um minuto sequer inativo, sem ter criado nada. Então, as leis foram criadas imediatamente com o Criador. Para nós ainda não é possível entender isso, mas um dia nós entenderemos como está no livro dos Espíritos. Quando formos espíritos puros, não vamos compreender integralmente Deus. Por enquanto, ainda nós podemos entendê-lo pelas suas obras. Então, as leis divinas nós não podemos mudar. Quem nós podemos mudar? Nós mesmos. Então, a Deus e as leis nós nos entregamos. O que é entregar-se a Deus e às leis? É exatamente a submissão que está lá na resposta da questão 115 que acabamos de ver. Então, quando nós nos submetemos ao nosso Criador e vejamos, olha, qual é a vontade de Deus para nós. Nós vimos agora há pouco. Deus nos criou para quê? Para a perfeição, e com a perfeição adquirir a pura e eterna felicidade. Então vejamos, essa é a vontade de Deus para todos nós. Quando nós fomos criados, nós já fomos criados para isso, para nos tornarmos um espírito perfeito e plenamente felizes. Então só cabe a nós a entrega, submetendo a essa missão, porque foi uma missão colocada para nós com muito carinho, com muito amor, para que nós pudéssemos evoluir e nos tornar plenamente felizes. Imaginemos a dimensão disso. Não é uma felicidade igual que nós temos aqui, é a pura e eterna felicidade. Está lá na resposta que acabamos de ver. Então vejamos, nós não temos nem ideia de como que é isso. A ideia mais próxima disso que nós podemos ter é quando o Espírito Superior se aproxima de nós e nós sentimos aquela emoção, aquele sentimento de bem-estar, de uma harmonia, que nem o Espírito Superior ainda não está na plena felicidade. Isso é só prova do Espírito puro. Mas só essa proximidade já dá para antever como deve ser a pura e eterna felicidade. Então cabe a nós nos entregarmos a Deus. As leis existem, conforme está na questão 614 do Livro dos Espíritos, exatamente para que nós sejamos felizes. Então, se as leis divinas existem para que sejamos felizes, também nos cabe nos entregar a elas. Mas qual é a grande questão em relação às leis? Nós temos trabalhado isso no movimento espírita no Brasil e no exterior, e temos visto que há um desconhecimento das leis no próprio movimento espírita. Nós não estamos falando de outras religiões que desconhecem, inclusive negam as leis, como nós falamos agora há pouco. No próprio movimento espírita, apesar de termos mais de 150 anos da doutrina espírita, a grande maioria desconhece as leis. Já ouvi falar que tem no tal do Livro dos Espíritos, na parte terceira, as leis. Mas conhecimento com base nessa verdade, trazendo para dentro da própria vida. Será que nós estamos fazendo estudos reflexivos das leis divinas no nosso centro espírita? Daqui a pouco nós não vamos fazer uma prova, mas vamos fazer um exercício reflexivo para ver se nós estamos conhecendo realmente as leis. Então cabe a nós nos entregarmos às leis e a Deus. Onde nós vamos agir? No espírito imortal. Então, a ação é no espírito que somos. E como que nós agimos no espírito imortal para cumprir as leis? É a partir das virtudes do espírito, as virtudes cristãs, as virtudes essenciais da vida. Nós vamos acessar as leis por meio do exercício das virtudes. Dá para entender por que a grande maioria das pessoas ainda se murmura com relação às leis de Deus, com relação à missão que Deus nos confiou.
porque são poucos aqueles que estão dispostos a exercitar as virtudes, porque dá trabalho, né? É preciso que nós busquemos profundamente o amor a essa lei. Vamos ver agora, para título de exercício, qual é o significado das leis divinas em nossas vidas. O que significa isso? Aquilo que está no livro dos Espíritos, na parte terceira do livro dos Espíritos, o que significa tudo isso para nós, espíritos encarnados? Não é só para nós espíritas, é para toda a humanidade. Mas vamos começar conosco, porque nós é que temos um compromisso consciencial de vivenciar a doutrina dos Espíritos. Afinal, nós a escolhemos para fazer parte da nossa vida. Então vejamos, começar da questão 614, que é a primeira pergunta do primeiro capítulo do livro, da parte terceira do livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, dizem os benfeitores. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Vejamos que a resposta é muito clara. A lei divina é a única verdadeira para a felicidade, para a nossa felicidade. Somente cumprindo essas leis é que nós vamos ser felizes. E as leis que já estão na nossa consciência nos indicam o que devemos fazer ou deixar de fazer. Simples assim. E nós só seremos infelizes quando dela nos afastamos. Agora, por que as leis, apesar dessa simplicidade, delas existirem para que sejamos felizes, por que poucos conseguem tudo isso? A resposta está na questão 619. Os benfeitores, Allan Kardec pergunta aos benfeitores: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Então todos nós podemos conhecer as leis divinas? Essa é a pergunta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetive. Então vejamos o alcance desta resposta. Todos nós podemos conhecer as leis de Deus, compreendê-las, mas nem todos fazem isso. Quem é que faz isso? As pessoas de bem, que querem fazer esforço para se tornar melhor, e os que decidem a investigá-la. Então, o que é investigar as leis? Já que nós ainda estamos construindo um espírito melhor em nós, cabe a nós a investigação. A investigação é pelo estudo reflexivo das leis. A forma como as leis se comportam nas nossas vidas, a forma como a dinâmica das leis, isso tudo é fundamental que haja uma investigação da nossa parte. Então, para efeito de exercícios, vamos fazer isso. Vamos fazer isso agora. Nós vamos trabalhar aqui um conjunto de leis que, de um modo geral, o tempo todo nós vamos lidar com elas. São as principais leis divinas a serem acessadas para o trabalho interior de exercitar as virtudes cristãs. Todos nós temos esse compromisso de desenvolver as virtudes, conforme vimos agora há pouco, agindo no espírito imortal que somos. Nesse processo de acessar as leis, nós vamos, numa dinâmica que vai acontecer no nosso dia a dia, ter determinadas atitudes frente às leis divinas. Quando é que acontece isso? A resposta está lá na questão 115, nas provas. As provas para nós, todos nós passamos, são as experiências de desafio.
próprias de um mundo de expiações e provas como o nosso. É fácil viver na Terra? O que vocês acham? Não. É difícil? Muito. E se eu disser que não é difícil? Não é fácil, concordo, mas não é difícil. É o quê? Se não é fácil, nem é difícil, é o quê? É trabalhoso. Há uma diferença de difícil para trabalhoso. Para o preguiçoso moral, tudo que dá trabalho é o quê? Muito difícil. A pessoa até enche a boca para falar que é muito difícil. Para o preguiçoso, tudo que dá trabalho é muito difícil, seja para o trabalho material, seja para o trabalho espiritual. Para a pessoa que resolveu por ser diligente, operoso, trabalhador, não vai ser difícil, vai ser trabalhoso. Por que nós dissemos que não é difícil? Porque vejamos, se nós acabamos de ver aqui, vamos voltar na questão 614 aqui. É as leis que vão nos gerar a felicidade. Elas nos mostram o que nós devemos fazer ou o que nós devemos deixar de fazer. Nós só vamos ser infelizes se nós nos afastarmos dela. Então vejamos, o trabalho para que nós possamos entender como funcionam as leis vai nos gerar felicidade, vai nos gerar bem-estar, vai nos gerar equilíbrio. Isso facilita a vida ou dificulta a vida? Isso facilita muito a vida. Então, quanto mais nós trabalhamos em função de conhecer as leis, de investigar as leis e ter uma forma de movimentá-las em nossas vidas, por mais trabalhoso que seja isso, vai facilitar muito a nossa vida. Porque nós vamos desenvolver cada vez mais o nosso equilíbrio. E mais equilibrados enquanto pessoas, nós vamos ser mais felizes, mais harmonizados. E isso tudo facilita muito a nossa vida. As provas, que são as coisas externas, vão continuar da mesma forma. Mas o modo como nós vamos lidar com as provas vão mudar completamente. Então vamos começar as nossas reflexões. Acho que todos nós já ouvimos falar dessa lei aqui, ó. Lei de amor, justiça e caridade. Ou justiça, amor e caridade, como está no livro dos Espíritos. A ordem dos fatores não altera o produto. Na matemática e nas leis também funcionam assim. Amor, justiça e caridade. Vamos imaginar um triângulo. Todo mundo imaginou um triângulo equilátero. Imagina um triângulo equilátero, os três lados iguais. Nós temos no ápice do triângulo justiça e no vértice do triângulo amor e caridade. É uma lei em três dimensões: amor, justiça e caridade. Ou justiça, amor e caridade. A base da justiça é o amor e a caridade. Por isso, os ângulos da base é amor e caridade, o ângulo do ápice, justiça. Vamos refletir, porque essa é segundo os benfeitores também, em O Livro dos Espíritos, eles dizem que essa é a maior lei. É a lei que, na verdade, é a lei maior do universo. Todas as leis estão submetidas a essa, estão ligadas a essa. A dimensão amor, de que trata a dimensão amor? Vocês aqui em Santarém devem conhecer muito bem a dimensão amor. Nós podemos sintetizar a dimensão amor da lei maior com o ensinamento evangélico. Que ensinamento é esse? O ensinamento de Jesus. E resume a dimensão amor, ou a lei de amor, no resumo. Oi? Fazer aos outros é da dimensão caridade. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. É um outro princípio. Esse é muito importante, não?
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Exatamente essa é a dimensão amor da lei. Jesus, ele numa outra, tem esse ensinamento abreviado, e tem um outro que ele diz: amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então vejamos, nós temos duas tríades nesse mandamento: amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma, saber, sentir e vivenciar, e próximo e ti mesmo. Então Deus ao próximo e a nós mesmos. E em Deus de três formas: de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Vejamos, o que é entender Deus? Amar a Deus de todo entendimento. Nós falamos agora há pouco que a essência de Deus não é possível para nós entendermos ainda. Está lá no Livro dos Espíritos, questão número 10 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se nós podemos compreender Deus. Os Espíritos falam muito claro que não. Falta para nós um sentido. Então, que sentido é esse? Na questão 11 eles explicam: somente espíritos puros podem compreender Deus na sua essência. Espíritos como Jesus compreendem Deus em toda a sua plenitude. Espíritos em evolução não é possível, como nós não somos possíveis ainda de compreender Deus. Mas então Jesus ensinou algo que não é possível para nós? Vocês acham que seria lógico para o espírito modelo e guia da humanidade? Não faz sentido. Tudo o que ele ensinou é para o aqui e agora, para a nossa realidade. Então, o que seria amar a Deus em todo o entendimento? Vamos fazer um raciocínio para chegar a essa conclusão. Na questão número 9 do Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem que nós podemos compreender Deus a partir das suas obras. Então, aí está a chave para amar a Deus em todo o entendimento. Porque se nós não podemos entender ainda Deus na sua essência, vamos conseguir somente no futuro. Como que nós podemos entender Deus hoje, agora? Pela obra de Deus. Com base nisso, qual é a maior obra de Deus? O amor, o homem. Amor ou homem? Amor. O amor é muito importante. O amor é uma virtude. Mas não é o amor a maior obra de Deus. Costuma-se dizer, né? Deus é amor, como um símbolo. Mas Deus é uma inteligência, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Alguém mais arrisca outra? O universo. O universo é muito importante, mas não é a maior obra de Deus, porque o universo é uma construção de ordem material de Deus. A vida é muito importante, mas a vida biológica é transitória. A vida do espírito é imortal, né? O espírito é imortal. Então não é a vida a principal obra de Deus. Porque se desaparecessem todos os seres vivos no corpo, todos continuaríamos vivos na dimensão espiritual. Então não é a vida. A criação é a mesma coisa que a vida, né? O universo. Nós vimos agora há pouco, que nós mostramos até no gráfico. Qual é a principal obra de Deus? O homem? Não, porque se nós existíssemos, o universo poderia existir sem nós? Poderia, então. Não é a principal obra. As leis, exatamente. Isso aí.
a principal obra de Deus são as leis, porque elas existem de toda a eternidade e tudo que existe no universo é regido pelas leis. Tudo, inclusive existem as leis físicas que regem o universo material, as leis biológicas que regem a vida, as leis morais que regem o universo moral, a nossa vida, como espíritos imortais, seres criados para desenvolver a moral. Então, com base nisso, o que é amar a Deus de todo entendimento? Vamos lá para a questão 619. Entender como funcionam as leis. Vejamos a importância do que os benfeitores dizem, que aqueles que se decidem por investigá-las vão compreender melhor. Então, amar a Deus no nosso nível evolutivo é estudar profundamente as leis para nós entendermos como elas funcionam. Entender, por isso que Jesus fala, amar a Deus em todo entendimento. Como que nós vamos entender um ser transcendente? Pela sua obra, pelas leis. Aí é possível nós... Por quê? Onde estão as leis? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na nossa consciência. Então, se as leis estão na nossa consciência, amar a Deus de todo entendimento, nós vamos buscar investigar as leis que já estão na nossa consciência. Jesus fala que amar a Deus de todo o coração. O que significa isso? Amar as próprias leis divinas que existem para que sejamos felizes. Então, se nós amarmos as leis de todo o coração, não é o que nós vimos na questão 614, elas ensinam o que nós devemos fazer e o que nós devemos deixar de fazer, e só nós vamos ser felizes se seguirmos. E se nos afastarmos dela, nós seremos infelizes. Dá para a gente amar algo que vai nos fazer felizes? Vocês conseguiriam amar algo que faz você feliz? Claro, você vai sentir uma profunda afetividade em algo que vai me fazer feliz. As pessoas se casam para isso, né? Eu vou me casar com uma pessoa que vai me fazer feliz para sempre. É assim, não é assim que funciona nos contos de fadas? A realidade não é que é assim, né? Elas acham que o outro vai fazer feliz. Num seminário que nós temos no site do Projeto Espiritizar, Saúde da Relação Conjugal, a gente fala o contrário. Nos contos de fadas, as coisas funcionam daquele jeito bonitinho, mas na vida real é diferente. Mas as leis divinas, elas existem para que sejamos felizes. Então, cabe a nós amá-las de todo o coração. E Jesus fala de toda a alma. Como que a gente ama de toda a alma? Vivenciando a lei na nossa vida. Então, a lei, a dimensão amor da lei, é exatamente esse movimento de entender as leis, de sentir profundamente essas leis no nosso coração e vivenciá-las no nosso dia a dia. Só que Jesus fala que o amor a Deus, dessas três maneiras, é semelhante ao amar a si mesmo. Então, o que é amar a si mesmo? É exatamente amar as leis nas nossas consciências, de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Fazer exercícios para isso. Então, todas as vezes que nós fizermos o exercício para entender como funcionam as leis, o que nós estamos fazendo na prática? Um exercício de auto-amor. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Um exercício profundo de auto-amor. Tem uma significação para nós muito grande isso. Concluímos a dimensão amor. Vamos para a dimensão justiça. Na dimensão justiça, nós lidamos com duas questões básicas na nossa vida. Quais são? A justiça sempre trata disso. Seja a justiça humana, seja a justiça divina. A justiça humana com imperfeições. E a justiça divina de forma